dia, pessoal! Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o processo de formação das palavras, ou seja, como é que as palavras se formam. E daí a gente tem aqui a questão de, nós temos as palavras primitivas e as palavras derivadas. O que seriam as palavras primitivas? Aí nós temos aqui, uma grande parte das palavras da nossa língua forma-se a partir de outras já existentes. Aqui damos o nome de primitivas, ou seja, são palavras que já existem e a partir dessas palavras, outras são formadas. Como assim, professora? Vou citar um exemplo. A palavra casa é uma palavra primitiva, ou seja, a partir da palavra casa nós podemos formar outras palavras. Quais outras palavras? Casarão, casebre, casinha. Então, a partir dela nós formamos outras palavras. Ferro, a palavra ferro também é uma palavra primitiva. E através da palavra ferro nós podemos formar ferreiro, entre outras palavras. Tá? Então, palavras primitivas são aquelas palavras em que a partir dela outras palavras são formadas. Então, para ter todo esse processo de formação das palavras, nós precisamos de dois processos de formações, que é o processo de derivação e o processo de composição. Aqui a gente já falou sobre as palavras primitivas, né? Palavras que formam outras palavras. Aí tem os exemplos: água, flor, cão, casa, tá? Então, um exemplo: qual palavra a gente pode fazer com flor? Qual outra palavra? Floresta, tá? Florista. Então, a partir da palavra flor, outras palavras são formadas. Aí vem aqui, para formar novas palavras, acrescentamos determinados elementos, conjuntos de letras que designamos por afixos. Ou seja, para formar outras palavras, nós precisamos dos afixos, tá? Nós temos dois tipos de afixos. Quais são eles? Nós temos o prefixo e o sufixo, tá? Olha só, prefixo e sufixos. A gente vai entender um pouquinho sobre eles, é bem fácil, tá? Então, o que são os prefixos? Tá? Acrescenta-se antes da palavra primitiva. Então, se eu acrescentar algum termo antes da palavra primitiva, quer dizer que é um antes, prefixo. Agora, se eu acrescentar depois da palavra primitiva, aí seria um sufixo, depois. Tá? Então, antes da palavra primitiva, nós temos um prefixo. Depois da palavra primitiva, um sufixo. Olha os exemplos aqui, ó. Nós temos aqui a palavra desleal. A palavra desleal é primitiva da palavra leal e antes nós colocamos o des. Antes. Se nós colocamos antes, quer dizer que é um prefixo. Então, desleal nós temos como prefixo o des e o leal como uma palavra primitiva. Um outro exemplo, ainda com a palavra leal, tá? Lealdade. Então, nós temos novamente leal como sendo a palavra primitiva e o dade como sendo o sufixo, tá? Quer dizer que veio depois. Então, antes da palavra primitiva, prefixo. Depois da palavra primitiva, sufixo. Como eu disse, é muito fácil. Aí vem aqui, derivação. Como é que acontece todo esse processo de derivação? Forma-se a partir de palavras primitivas, a quais se acrescentou. Tá? Então, quando você acrescenta um prefixo ou um sufixo, quer dizer que essas palavras elas são derivadas, ou seja, elas estão sendo criadas a partir de outras palavras, ou seja, a partir da palavra primitiva. Olha lá o exemplo, tá vendo? Ó? Quando é prefixo, foi uma derivação por prefixação. Quando é um sufixo, por sufixação. E quando é prefixo e sufixo, prefixação e sufixação junto. Tá? Professora, como é que acontece? Um exemplo, prefixo e sufixo junto. Um exemplo. Deixa eu pegar aqui a caneta para me marcar para vocês. Deixa eu pegar aqui o apagador também. Vou citar um exemplo, tá? Nós temos lá a palavra feliz. Feliz é a palavra primitiva, tá? Quer dizer que a partir dela outras palavras
podem ser criadas. Agora, se eu digo infeliz, nós temos aqui um prefixo ou um sufixo? Um prefixo, muito bem, porque antes do feliz eu tenho o prefixo in. Agora, se eu digo felizmente, eu tenho um prefixo ou um sufixo? Um sufixo, muito bem, vocês estão ficando espertos. Por que eu tenho um sufixo? Porque veio depois da minha palavra primitiva. Agora, se eu tiver infelizmente, prefixo ou sufixo? Nesse caso, olha só, nós temos o in antes do feliz e o mente depois do feliz. Então, nesse caso, nós temos os dois, nós temos o prefixo e o sufixo, tá? Apagar aqui. Estão entendendo? Então, vamos continuar nossa aulinha. Novamente, falando lá, ó, o que eu falei pra vocês, sobre a questão do infeliz, tá? Só frisando novamente aqui. Não saiu. Tá, vamos só fazer uma recapitulada de tudo que a gente viu aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente está estudando essa questão do processo de formação das palavras, tá? Vamos só fazer um resumão de tudo que a gente viu para a gente encerrar a aula de hoje. Então, o que acontece? No processo de formação das palavras, existem as palavras que são primitivas e as palavras que são derivadas. Professora, o que são as palavras primitivas? Vamos lá! As palavras primitivas são palavras em que, a partir dela, outras palavras serão formadas, ou seja, serão originadas. Olha o exemplo, casa e feliz, tá? E o que são as palavras derivadas? Obviamente, são as que são formadas a partir do primitivo. Então, um exemplo, casebre. Casebre foi formada a partir da palavra casa. Olha só, infeliz também a partir da palavra casa. Falando sobre derivação, nós temos 3 tipos de derivações. Nós temos a derivação prefixal, ou seja, do prefixo. Prefixo é aquilo que vem antes. Olha lá, o infeliz. Antes, quer dizer que é um prefixo. Antes da palavra primitiva. Nós temos a derivação por sufixação, que é a questão do sufixo, que vem depois, tá? Da palavra primitiva. E nós temos lá a derivação prefixal e sufixal junto, tá? Que é aquela que nós temos tanto o prefixo quanto o sufixo. Ou seja, ela vai vir antes e depois da palavra primitiva, tá? Como eu disse, é bem facinho, tá? Não é nada muito difícil. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no meu WhatsApp, tá? E estou morrendo de saudade de vocês. Tenham um excelente bom dia.